queria que você falasse um pouquinho pra gente quem é o Cadu. Nasci na ilha de Paquetá, sou psicólogo, historiador, pedagogo e fiz meu mestrado e meu doutorado na área de antropologia, que é o meu foco de estudo atual, na qual eu acabei por me aprofundar nos estudos dos cultos afro-americanos, né? O Carlos Eduardo Medauer, então, tem esse feitio. Mas, além disso, eu sou o Cadu Omoguian Achelegbara, iniciado na Umbanda, sacerdote do Candomblé, da nação de Quito. Sou iniciado como Alfacã de Orúmila, Iobá e Nioriete, de Ifanilorum, que é uma das maiores ramas de Ifá do Brasil, né? Tata Rinquice de Palomonte, ou seja, eu tenho uma diversificação também na área sacerdotal ao longo desses muitos anos de convívio com essas religiões. Cadu, com esse currículo diversificado, como é que surgiu a tetralogia, né, começando de Candomblé, Oxás Orixás, Umbanda e rituais? Conta pra gente um pouquinho como surgiu. Isso é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, eu estudo as religiões afro-americanas desde a década de 80. Mas foi nos anos 90, no final dos anos 90, lá por volta de 1997, que eu resolvi que eu tinha que escrever alguma coisa sobre elas. Então eu tive a ideia de criar um livro que se chamava Umbanda, a síntese de uma religião brasileira, que na verdade não era só Umbanda. Ele tinha questões da Umbanda, do kardecismo, porque a Umbanda tem esse link, questões do candomblé, questões sobre os orixás, sobre a história da diáspora africana no Brasil. Ou seja, ele se tornou uma enciclopédia, né? Eu me lembro que naquela época eu tentei publicá-lo, mas a editora virou para mim e falou assim: olha, esse livro é invendável, ele tem mais de 1000 páginas e você fala de tudo ao mesmo tempo. Então eu fiquei muito frustrado, na verdade, né? E desisti, deixei para lá. Fiquei com aquele calhamaço, na época, ainda digitado no computador. Logo depois, quer dizer, anos depois, eu entrei no meu mestrado e aí o foco de estudo permaneceu nas religiões afro-americanas, mas se concentrou no mercado religioso, né? Na importância do mercado para a construção da identidade no candomblé. E foi quando eu comecei a estudar o Mercadão de Madureira e a minha dissertação de mestrado foi voltada para isso. Fui lá naquele livro e peguei algumas coisas sobre a diáspora africana que foram importantes nessa dissertação. Posteriormente a isso, eu fiz o meu doutorado e meu doutorado deu prosseguimento à temática do mestrado. Continuou falando dessa relação econômica e ritual entre o mercado e o candomblé, só que comparando, né, esse processo no Brasil, a partir de duas cidades, Rio de Janeiro e Salvador, com Cuba, na cidade de Havana, Portugal, na cidade de Lisboa. Então, eu ampliei o universo de pesquisa e fui ver como é que os mercados religiosos funcionavam e contribuíam para o processo iniciático de Nujao, aqui em Cuba e em Portugal. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu aproveitei muita coisa da minha dissertação de mestrado, que tinha sido focal no Mercadão de Madureira, e ampliei isso buscando alguns subsídios que estavam lá naquele livro original, né, de Umbanda, que falava da diáspora africana, tinha todo um contexto histórico. Claro que, ao fazer isso, eu revisitei aquele texto e ampliei e modifiquei muita coisa. Depois de terminado o meu doutorado, eu achei que era hora de escrever um livro. E aí, em parceria
com a editora Folha de Ouro, eu escrevi Candomblés, né? Candomblés e os cultos afro-brasileiros. Esse livro foi fruto de uma pesquisa intensa. Por quê? Eu fui lá no livro de Umbanda, extraí toda a parte histórica, coloquei ali e comecei a trabalhar alguns conceitos que muito poucos eram trabalhados, né? Por exemplo, esse livro traz uma discussão nova, porque a gente sempre ouviu falar no candomblé o seguinte: olha, o candomblé é brasileiro, ele surgiu no Brasil. Os reinos africanos tinham os seus mitos, os seus deuses, os seus ritos, e aí os negros escravizados no Brasil começaram a trazer de regiões distintas esses mitos, esses ritos, essas práticas rituais, vamos dizer assim, que aqui se encontraram e se fundiram. É como se eles passassem a se reconhecer ou conhecer uns aos outros aqui no Brasil. Isso é geograficamente impossível, porque, na verdade, esses reinos africanos, lá o reino de Oxoquibo, que tem um culto de Oxum, o reino de Ifé, que tem o culto de Oxalá, o reino de Oió, com o culto de Xangô, eles são extremamente próximos uns dos outros, mas próximos assim, de alguns deles estarem a 10, 15 quilômetros do outro. A maior distância entre um e o outro chega aos 300 quilômetros, que é menos do que daqui para São Paulo, né? Então, na verdade, o que acabei percebendo? Que era impossível que eles não se conhecessem, que eles não trocassem, né, informações, hábitos, costumes. Então, o primeiro sincretismo, né, se é que a gente pode usar essa palavra, que é uma palavra controvertida, foi lá, foi entre esses reinos. Seja em época de guerra, quando um dominava os outros, e aí havia toda uma interação cultural a partir do domínio. E claro que essa interação cultural já se dava de uma maneira imposta, mas acontece que você tem períodos diversificados. Você tem períodos que os daomeanos tomam o Império de Oió, você tem períodos em que o Império de Oió invade o Daomé. Então não é uma coisa estanque, é uma coisa que vai se alterando ao longo do tempo. Então eu acredito, né, que em tempo de guerra há isso. Em tempo de paz, as interações são comerciais, são culturais, são de visitação normal, como cabem a locais vizinhos, né? Então, na verdade, lá já havia uma grande troca sobre esses rituais, esses mitos, né, essas práticas religiosas. Entretanto, é apenas no Brasil que isso surge como uma liturgia. O candomblé tem uma liturgia, que é um conjunto de rituais que o define. E essa liturgia, ela é brasileira, porque apesar de haver na África esse tipo de interação, é aqui no Brasil em que esse tipo de interação vai acontecer dentro do ritual. Então nós não podemos chamar o candomblé de uma religião. Eu sempre ouso dizer que o candomblé é um complexo religioso dividido em sistemas religiosos. E aí nós temos o sistema banto, que foi o primeiro a entrar no Brasil. Os bantos foram os primeiros negros escravizados desde lá do início da colonização, né? Que nos traz o candomblé de Angola, né? Temos o sistema Nagô-Iorubá, que entra mais maciçamente em finais do século XVIII, início do século XIX, né? Que representa todos aqueles reinos do que hoje nós chamamos de Nigéria. E temos o grupo Ewefon, ou Fombé, como é chamado, que representa os reinos do Daomé, do antigo Daomé, hoje Benin, que também
entram mais maciçamente junto com os Nagô-Yorubá em fins do século XVIII, início do século XIX. Até porque o Benin e a Nigéria são vizinhos, eles estão ali no noroeste africano. Enquanto os bantus, embora tenham se originados também do interior da Nigéria, eles migraram, desceram, atravessando a floresta do Congo e se estabeleceram no centro sudoeste africano, né? Uma região mais à parte, né? Então, a partir disso, Candomblé se tornou um livro muito denso, porque ele parte desses reinos e vem mostrar esse complexo religioso que é o Candomblé, os sistemas religiosos, a partir dos sistemas religiosos, as nações de Candomblé, porque, por exemplo, dentro do sistema Nagô-Yorubá, nós temos a nação de Quito, a nação de Jexá, a nação de Efon, e dentro dessas nações, as famílias, né? Nós temos lá o Candomblé representado pela Casa Branca do Engenho Velho, nós temos o Candomblé do Cantuá, nós temos o Candomblé do Opoafonjá, entre outros que vão surgindo lá do final do século XIX até os nossos dias. E todos eles pertencem a esse sistema Nagô-Yorubá, né? Dentro do sistema Fombê, nós também temos algumas diversificações e famílias do Candomblé de Jeje, né? Então esse livro procura, embora se concentrando mais no Candomblé Nagô-Yorubá, que é o que eu mais entendo, o que eu mais estudei, mas ele vai lá e se diversifica, trazendo também para o contexto as outras nações de Candomblé, né? Além das nações de Candomblé, é um livro também que vai abordar todas as outras religiões surgidas no Brasil através do contato com os nossos ancestrais indígenas, os colonos portugueses e os negros africanos. Então, daí vem a Umbanda, daí vem o Jaré, daí vem o Batuque no Rio Grande do Sul, o Candomblé. Nós temos também o tambor de mina, a pagelança, de um modo geral, a encantaria brasileira, no Piauí, no Maranhão, no Pará, né? Ou seja, nós temos que nos lembrar que o Brasil é um país-continente e que conforme esses grupos foram se associando, eles não se associaram da mesma forma ao longo do território nacional. Então, alguns grupos com contato mais intensivo com as tribos indígenas antigas, sobretudo no Norte e Nordeste, vão gerar um grupo de religiões diferentes do Sul-Sudeste. Mas, num contexto geral, Candomblé e os cultos afro-brasileiros faz essa apologia histórica, né, das religiões de matrizes africanas no Brasil. Então, quando eu estava produzindo o livro Candomblé, eu pensei em fazer uma trilogia. E essa trilogia, ela envolvia o primeiro livro, que era Candomblé, que era um livro histórico, um segundo livro, que seria Oxás e Orixás, que falaria sobre cada orixá cultuado no Brasil, e aí com a minha experiência em Cuba, eu trouxe Cuba também para esse cenário, daí a palavra Oxa, que é como os orixás são chamados em Cuba. E o terceiro livro, os rituais do Candomblé, né, e simbolismos do Candomblé. Só que eu tirei muitas coisas do primeiro livro e do segundo livro, daquele livro lá de Umbanda, a síntese da religião brasileira, né? Então essa trilogia estava arrumada na minha cabeça, né? Eu ia falar sobre a história, sobre os orixás e depois sobre os rituais. Inclusive, você vai ver que no prefácio do livro Candomblé é assim que é denominado.
E aí veio uma demanda nova. Algumas pessoas me perguntam, você não vai escrever nada sobre Umbanda? Só vai falar de candomblé? Aí eu fui buscar aquele livro original e percebi que ele tinha se esvaziado. Mas tinha sobrado exatamente nele as questões da Umbanda. Então, a trilogia se transformou numa tetralogia. Eu adiei um pouco o projeto de rituais e comecei a dar conta do livro de Umbanda. Esse livro de Umbanda, eu mantive o nome original, até porque ele tinha sido registrado na época na Biblioteca Nacional. Então mantive o nome do livro original, Umbanda, síntese de uma religião brasileira, mas na verdade ele fala sobre a Umbanda, ele fala sobre o kardecismo por causa desse link que a Umbanda tem com o kardecismo, inclusive oficialmente ela surge a partir dele. Ele vai falar das religiões africanas originais que geraram a Umbanda, como foi o Calundu, a Macumba, né? Porque a macumba, apesar de ser um instrumento musical similar a um reco-reco, né? Ele denominou durante muitos anos no Sudeste a prática desses cultos feitos na senzala, né? Então o Calundu e a macumba são as bases, né, da Umbanda, ambos de origem banto, porque os bantos sempre cultuaram essa questão da ancestralidade. Enquanto os Nagô-Iorubá, apesar de terem culto à ancestralidade, concentraram suas divindades como forças da natureza, os daomianos também, já os bantos, eles trabalham com o universo de ancestral que se torna divindade. E as religiões que tiveram a influência banto são religiões com essa pegada de ancestralidade muito forte. No Brasil, marcantemente, nós temos a Umbanda, nós temos a Quimbanda e nós temos diversos cultos ao longo do território brasileiro, né, como a encantaria, como a pagelança, como, que eu inclusive já comentei, mas que são especificamente cultos de ancestralidade, cultos que trabalham com elemento ancestral indígena, ancestral negro e inclusive também um ancestral europeu, né? Esse novo livro, que é a Umbanda, ele não se restringe então só a Umbanda. Ele vai falar desses cultos adjacentes do país, com essa mesma origem, com essa mesma formatação. Então ele vai falar da Umbanda, que é o seu principal conteúdo. Vai circular pelas terras da Quimbanda, vai circular pelo Omolocô e vai circular por outras religiões, né, praticadas no Brasil. Né? Essa é uma obra mais completa, né, Cadu? Imperdível para adeptos e estudiosos. Mas qual é o diferencial dessa obra? Olha só, eu poderia dizer para você que as 3 obras iniciais agora da tetralogia, né, são muito completas, né? Lá em Candomblé eu faço uma varredura histórica de tudo que eu achei importante e peguei todo o território brasileiro, né? E fiz também lá uma viagenzinha a Cuba, trazendo o Ifá, trazendo o Lucumi, a Europa com a expansão da Umbanda e do Candomblé em Portugal, né? Então também é uma obra super completa. Oxás e Orixás foi um livro que eu tive muita dificuldade de fazer. Porque para ser um livro eu precisava de um conteúdo denso. E tudo que eu encontrava na própria literatura antropológica ou religiosa a respeito era muito pouco. Não dava a lucidez que eu precisava ter para desenvolver o que eu queria. Então foram muitas pesquisas e acabou sendo uma obra super completa, que, por exemplo, se você fala, enquanto um livro acadêmico pode servir tanto para o estudioso quanto para o praticante,
você vai ter uma ideia que essa dimensão, ela se amplifica e ela precisa dar conta das duas vertentes, né? O capítulo de Exu, por exemplo, mostra as diversas faces de Exu, Exu deidade, Exu divindade, Exu espírito, como é trabalhado na Umbanda. E dentro do Exu orixá, que é Exu divindade, eu apresento mais de 300 qualidades, caminhos de Exu, né, que são cultuadas no Brasil e em Cuba. E na maioria dos livros a gente só encontra lá 21, 16, né? Então tem essa pegada mais densa, e isso acontece com todos os outros orixás, né? Umbanda, ele não vai trazer só a questão histórica, ele não vai trazer só a origem colonial das práticas dos cultos de senzala. Ele vai trazer também aquela formação oficial, né, de 1908, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é um marco histórico importante, como um culto que sai de um centro kardecista para uma nova proposta religiosa, mas ele também vai trazer uma linkagem com a Igreja Católica, ele também vai trazer uma linkagem com os povos orientais e vai apresentar, sobretudo, os rituais que são praticados dentro da Umbanda, o processo iniciático. Porque a Umbanda, como o Candomblé, também tem um processo litúrgico e iniciático. Muitas vezes as pessoas acham que a Umbanda, não, a Umbanda é só receber espírito, não. É uma religião com uma estrutura física, uma estrutura moral, uma estrutura histórica, né, que tem uma densidade ritual. E isso tudo é o diferencial desse livro que eu estou trazendo. Além do mais, apresentando também esses outros cultos, como o Molocô, como a Quimbanda, como nunca foi apresentado nesse contexto na literatura afro-religiosa. Na tetralogia a gente já tem publicado Candomblé, Oxás e Orixás, e você vem com Umbanda, né? Que vai ser publicado agora entre março e abril, né? E está no forno, né? Rituais. Seria o terceiro, mas passou a ser o quarto livro, a partir da demanda das pessoas me cobrando escrever alguma coisa sobre Umbanda também. Dentro desse processo, você passou a publicar os seus próprios livros, né? Conta pra gente como é que foi a criação da editora, quais são as obras que você assina hoje? Bem, olha só, o primeiro livro foi Candomblé, editado pela Folha de Ouro. Né? A Folha de Ouro teve uma importância muito grande porque eu ainda permaneço, é uma editora co-irmã, vamos chamar assim, da AME. E ainda permaneço assinando alguns prefácios, algumas revisões de texto. A Alessandra foi extremamente importante na minha vida, porque ela me despertou esse interesse pela editora, né, por publicar, né? A AME, ela surgiu de uma maneira diferente. Em primeiro lugar, o nome, né? Antropocenos Medaura Editora. E aí todo mundo falou para mim, olha, isso aí não vai pegar. Que nome complicado, que nome difícil de escrever, difícil de veicular. E eu queria que fosse Antropocenos, porque Antropocenos representa uma nova era, um novo homem, né? E eu queria dar essa pegada à editora, novas formas de conhecimento, novas abordagens, né? Por isso que eu sempre digo, a AME não é uma editora exclusivamente de livros religiosos. Tem sido uma produção mais maciça nessa área pela minha produção pessoal, né? E de alguns colegas meus, mas na verdade a AME se propõe a produzir qualquer tipo de livro, né? Então, a Antropocenos Medaura Editora tinha essa pegada do Antropocenos, como eu falei,
Medawa, o meu sobrenome, e editora, que era o tipo de negócio que eu estava me propondo. E aí, quando todo mundo falou que era muito difícil, que era muito complicado, e eu também acho, mas eu estava apaixonado por esse nome, eu percebi que a sigla formava AME. E AME seria muito mais fácil de veicular. E AME também simboliza o amor que eu sempre tive a vida inteira pelos livros. Então aí, AME, Antropocenos, Medawa, editora, nasceu. Para contextualizar, a primeira obra que você assinou foi Candomblé, que foi publicado Pela editora Folha de Ouro, que é esse livro aqui, que já está na sua segunda edição, né? Esse foi a primeira obra que eu publiquei ainda pela Folha de Ouro. E aí, pós essa publicação, qual foi o primeiro livro assinado pela AME? O Outro de Mim. O Outro de Mim não tem nada a ver com religião. O Outro de Mim é um livro de poesias. Poesias minhas, desde os meus 12 anos de idade. Então aqui eu tenho poesia de 1973 aos nossos dias. É uma coletânea de poesias, de poemas. E aí recebeu o nome Outro de Mim, Pensamentos Insanos e Poesias Desconexas. Então essa foi a sua primeira obra, né, produzida e assinada pela editora AME. Ainda em 2021. Então, dando sequência, né, após o Outro de Mim, qual é a segunda obra que a AME publicou? A segunda obra que a AME publicou foi Campo Grande do Rio, de Freguesia Cidade. Esse livro aqui. Esse livro retrata a história de Campo Grande desde sua fundação até 1985, porque ele foi fruto da minha monografia de conclusão de curso, que aconteceu lá nessa época, na PUC do Rio de Janeiro. Em 2022, nós editamos esse livro, atualizando alguns dados, né? Inaugurando aquilo que hoje, em sua segunda edição, vai sair na série da AME, que ela tem em parceria com o LEMetrô, que é o Laboratório de Etnografia Metropolitana do UFRJ, que se chama Etnografias Metropolitanas. Inclusive, mês que vem, estará sendo lançado um livro sobre Braz de Pina, né, da mestre em antropologia, Soraya Santos, né, dentro dessa série de etnografias. E aí, parou por aí as publicações da AME? Não, né? A gente tem uma sequência. Mostra pra gente essa sequência histórica das publicações da AME. Esse aqui. Não é um livro de minha autoria, mas é um clássico da antropologia brasileira. Galinha d'Angola, Iniciação e Identidade no Culto Afro-Brasileiro, foi escrito por Arno Vogel, Marco Antônio da Silva Melo e José Flávio Pessoa de Barros, 3 grandes antropólogos brasileiros de renome internacional, né? E que marca, no Rio de Janeiro, o início dos estudos das religiões afro-brasileiras. Galinha d'Angola é um clássico não só pela abordagem, mas por ser uma etnografia densa, de qualidade, um exercício de formação do antropólogo. Então é um grande orgulho para mim fazer a sua 4ª edição, que foi lançada o ano passado, né, comemorando os 30 anos de publicação, porque a sua primeira edição foi publicada em 1993. E o próximo? Bom, próximo, tem próximos, né? Na verdade, tem próximos. Nós estamos aí para o mês que vem a publicação de Umbanda, a síntese de uma religião brasileira, de minha autoria. A publicação, e eu já comentei sobre Braz de Pina, né? A história e memória e história de um bairro carioca. A segunda edição de Campo Grande, de Freguesia Cidade, né? E temos também um pouco mais adiante, né, o lançamento de Rituais no Candomblé. E além de Galinha d'Angola, em 2023 eu lancei Oxas e Orixás, né? Mais uma publicação da AME. Oxas e Orixás
é um livro bastante denso sobre o aspecto das divindades nagô-iorubais cultuadas tanto no Brasil como em Cuba. Esse livro deu origem a uma nova série, que vai ser a série Orixás. As publicações futuras, advindas desse livro, serão uma especificação de cada um dos orixás. Então, enquanto aqui, em Oxás e Orixás, cada orixá ocupa um capítulo, falando de uma dimensão profunda, porém mais reduzida, nesta coleção nós vamos ter o aprofundamento de cada um dos orixás, tentando dar ao nosso leitor, ao nosso estudante, ao nosso antropólogo, ao nosso historiador e ao nosso iniciado, seja na Umbanda ou no Candomblé, uma dimensão mais profunda do conhecimento sobre cada uma dessas divindades. E conta pra gente, assim, para finalizar, o que o Cadu, né, empresário, espera do futuro da AME? Publicar livros nesse país é muito difícil, né? Aliás, a cultura nesse país, em termos de investimento, um país com uma densidade cultural fantástica, mas que em termos de investimento não tem praticamente apoio dos órgãos governamentais, complica bastante. Todas as pequenas editoras que querem buscar uma nova dimensão para essas publicações. A AME é uma delas, mas eu sou uma pessoa que tenho perseverança, insistência e esperança. E tenho certeza que em pouco tempo a AME vai ser aquela editora que você, qualquer um, pode procurar para se iniciar como escritor, para se iniciar como poeta, para se iniciar como pesquisador, porque hoje todo pesquisador tem que publicar as suas produções. A AME estará sempre de portas abertas. Obrigado, Cadu, né, por contar um pouquinho da história, né, da sua história pra gente, para dividir um pouquinho, né, do seu legado, né, o seu legado com livros, o seu legado de conhecimento. E estamos ansiosos para ver as próximas obras escritas e produzidas pela AME. Eu é que agradeço.